Alguma vez você já sentiu que existe algo dentro de você que ainda não foi plenamente revelado? Como se uma parte silenciosa da sua alma estivesse chamando, pedindo para ser ouvida. Esse chamado sutil é o início do despertar espiritual. Não vem com fogos de artifício nem promessas de respostas fáceis. Vem como uma inquietação, uma sensação de que a vida é mais do que apenas acordar, trabalhar, cumprir tarefas e repetir. É como se o mundo ao seu redor estivesse perfeitamente organizado, mas por dentro, algo parece deslocado. Muitos tentam silenciar esse chamado com distrações, vícios ou a correria do dia a dia. Mas para alguns, ignorá-lo se torna impossível. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. O despertar espiritual não é uma jornada para os poucos escolhidos, é um processo natural, poderoso e às vezes desconfortável, que todos nós, em algum nível, estamos destinados a viver. Mas ninguém nos ensina o que isso realmente significa. Ninguém nos mostra os sinais, os estágios ou as crises que fazem parte desse caminho sagrado. Neste vídeo, vamos revelar os 5 estágios do despertar espiritual. Com clareza, com profundidade, com verdade. Talvez você descubra que não está sozinho. Talvez você perceba que tudo o que está sentindo faz parte de algo maior. Algo que estava apenas esperando você dizer sim. No início da jornada espiritual, não há claridade, há confusão, repetição e uma sensação de estar preso em um ciclo que não conseguimos explicar. É o que muitos chamam de vida normal, mas por dentro é como estar adormecido. Neste estágio, vivemos através do ego, uma identidade criada a partir de tudo que nos ensinaram a ser. Nome, gênero, profissão, crenças, traumas. Agimos por impulso, reagimos sem perceber e confundimos nossos pensamentos com quem realmente somos. A vida parece nos acontecer, como se não tivéssemos escolha. As emoções tomam conta: ansiedade, raiva, ressentimento, medo e o pior. Acreditamos que isso é normal, que viver assim é o que se espera de nós. Vemos o mundo através do filtro das nossas experiências passadas. As pessoas são julgadas inconscientemente e os acontecimentos parecem reforçar nossas dores e limitações. Ideia de que podemos moldar a realidade soa como fantasia. Nesse sono da consciência, estamos desconectados de nós mesmos, dos outros e da essência da vida. Mas mesmo aqui, algo começa a sussurrar. Um incômodo aparece no silêncio. Uma pergunta surge no meio da rotina: isso é tudo? E é justamente quando essa pergunta começa a incomodar que o despertar começa a se aproximar. Não com respostas imediatas, mas com uma rachadura na superfície, uma brecha na ilusão do ego, um vislumbre de que há algo mais, e que talvez, só talvez, este não seja o nosso estado natural. Esse é o primeiro estágio, e é daqui que partimos. Quando o véu começa a cair, tudo aquilo que acreditávamos ser começa a desmoronar. Não é um colapso visível aos olhos do mundo, é interno, silencioso, doloroso, transformador. Neste estágio, surge um rompimento com a velha identidade. Aquela, baseada em rótulos: eu sou isso, eu pertenço àquilo, minha história é essa. De repente, essas verdades começam a perder força. A dor do passado já não define mais quem somos. As máscaras sociais deixam de encaixar. E o ego, que tanto nos protegeu, começa a ruir. Isso pode parecer uma crise. E, de certa forma, mas não uma crise de destruição. É uma crise de revelação. A chamada morte do ego não é literal. É a dissolução da ilusão de que somos apenas nosso nome, nossa mente, nosso corpo. É o momento em que olhamos para dentro e percebemos: eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu sou aquele que observa. Essa separação entre o eu e o ego traz alívio, mas também desconforto. Pode surgir uma sensação de vazio, de perda,
de desnorteamento, é como estar entre mundos. Não mais o antigo, ainda não o novo. Durante esse processo, crenças sobre Deus, religião, sucesso ou propósito são questionadas, às vezes descartadas. Velhos padrões vêm à tona para serem vistos, compreendidos, liberados, e isso pode ser intenso. Relacionamentos se desgastam, prioridades mudam, o corpo sente, mas tudo isso faz parte da limpeza, da purificação, do retorno à verdade. A morte do ego é, na verdade, o nascimento da consciência. É quando começamos a ver o mundo com olhos mais limpos, menos contaminados pelas histórias que carregávamos. É quando silenciamos o barulho da mente e escutamos pela primeira vez a voz da alma. Esse estágio é sagrado. É a ponte entre quem achávamos que éramos e quem realmente somos. E é ele que abre caminho para a busca. Depois da queda do ego, algo dentro de nós desperta. Um fogo começa a arder. Não mais o fogo do sofrimento, mas o da curiosidade profunda. Nasce a busca pela verdade. Essa fase é marcada por um desejo sincero de compreender quem somos, por que existimos e o que realmente é a vida. Não se trata de acumular conhecimento intelectual, mas de encontrar respostas que ressoem com o coração. É aqui que começamos a questionar tudo. As crenças herdadas, os caminhos que seguimos automaticamente, as kamitarasas, vozes externas que moldaram nossas escolhas. A busca nos chama para dentro e nos convida a silenciar o mundo para ouvir o que sempre esteve presente. A sabedoria interior. Neste estágio, buscamos livros, vídeos, mestres, experiências. Nos aproximamos de práticas espirituais como meditação, contemplação, oração. E não porque queremos fugir da realidade, mas porque sentimos que existe uma realidade mais verdadeira, por trás da superfície. Queremos tocar o invisível, sentir o que é eterno, despertar aquilo que foi esquecido. Cada insight, cada sinal, cada sincronicidade alimenta essa sede de compreensão. Começamos a reconhecer que a verdade não está em fórmulas prontas, nem em dogmas. Ela vive na experiência direta com o sagrado. No silêncio da alma. No brilho dos olhos de alguém que já se encontrou. Essa fase também pode ser solitária. Nem todos entenderão essa fome de sentido. Alguns dirão que você está mudado, estranho ou viajando demais. Mas a alma que já provou da liberdade não aceita mais correntes. A busca não é um destino, ela é um chamado, um movimento contínuo em direção à essência. E quanto mais caminhamos, mais descobrimos que a verdade não está lá fora. Ela sempre esteve aqui, dentro. A busca pela verdade não é o fim, é o portal para o reencontro com o que é mais autêntico em nós. E ao atravessá-lo, algo começa a emergir com força e clareza, o verdadeiro eu. Depois de tanta busca, algo começa a florescer. Uma sensação poderosa, ao mesmo tempo sutil. A autenticidade. Essa fase marca o momento em que o ser interior não aceita mais fingimentos. A máscara cai. O personagem criado para agradar, pertencer ou sobreviver já não convence. O verdadeiro eu começa a emergir, não como um conceito, mas como uma presença viva. Você começa a se lembrar de quem era antes do medo, antes do condicionamento, antes de tentar se encaixar. Nesta etapa, há um movimento inevitável de desalinhamento. Relacionamentos que não refletem mais sua verdade se tornam pesados. Trabalhos que antes faziam sentido, agora parecem vazios. Há um impulso natural de se afastar de ambientes e pessoas que mantêm você preso a versões antigas de si mesmo. E isso pode ser desconfortável. Porque viver sua verdade, às vezes, significa perder tudo aquilo que foi construído com base na mentira. Mas também é libertador. A cada escolha, alinhada com sua essência, um novo espaço se abre.
O silêncio interior cresce. A paz começa a se instalar. O surgimento do eu autêntico não é uma performance espiritual. É um retorno, simples, corajoso e profundo, ao seu centro. Ao que você já era, antes de tentar ser qualquer outra coisa. Aqui, a sensibilidade aumenta. Você começa a perceber o que nutre sua alma e o que esgota. Sente quando está se traindo. Sabe, intuitivamente, o que precisa ser deixado para trás. Velhas feridas podem ressurgir, pedindo para ser vistas com novos olhos. O corpo pode reagir com sintomas, como se estivesse se ajustando a uma nova frequência. Sonhos, visões e experiências sutis se tornam mais frequentes. É um renascimento. E como todo nascimento, envolve dor, mas também milagre. A cada passo, o ego perde força. E o que permanece é alguém mais inteiro, mais livre, mais verdadeiro. O surgimento do eu autêntico não é um fim, é o início de uma nova forma de viver, com verdade, integridade e amor por quem você realmente é. Depois de atravessar sombras, dúvidas e transformações, surge uma nova forma de estar no mundo, chamada por muitos de iluminação, plenitude ou simplesmente vida em alinhamento. Esse estágio não é sobre perfeição, nem sobre escapar da realidade. É sobre estar inteiro em si mesmo, com aceitação, com presença e com verdade. A vida em alinhamento acontece quando a alma, a mente e o corpo começam a caminhar juntos. Você não está mais dividido entre o que sente, pensa e faz. Você vive com coerência interna. Há uma clareza natural. Decisões não vêm mais do medo ou da pressa, mas da intuição silenciosa que habita o centro do seu ser. Você sente o que é certo, mesmo quando o mundo ao redor não entende. Relacionamentos se tornam mais autênticos, porque não há mais necessidade de agradar ou manipular. Você atrai conexões que vibram na mesma frequência e, ao mesmo tempo, aprende a soltar com leveza tudo aquilo que não sustenta mais sua verdade. O trabalho ganha um novo significado. Mais do que sustento, ele se torna extensão da sua alma. Não importa o que você faça, importa com qual presença você faz. Nesse ponto, até as rotinas mais simples ganham brilho. Comer, caminhar, ouvir, tudo vira um espaço sagrado. Porque o sagrado já não é buscado fora, ele se revela no agora. E ainda assim, a jornada não termina aqui. A consciência continua a expandir, em espirais suaves e sutis. Novas camadas de si mesmo continuam sendo descobertas. Mas agora com menos resistência, com mais leveza, com entrega. Viver em alinhamento é viver com amor. Não um amor romântico ou idealizado, mas um amor essencial, pela vida, pelo outro, por si mesmo. Esse estágio é menos sobre procurar e mais sobre ser. Menos sobre querer entender e mais sobre confiar. Você não precisa mais se encontrar, porque você já está aqui, inteiro, presente, alinhado. E a jornada espiritual, que parecia tão longa, se revela como um retorno ao lar que sempre esteve dentro de você. O despertar espiritual não é um destino, é um processo contínuo de lembrar quem você é. Cada estágio tem sua beleza, seu desafio e sua dádiva. Talvez você se reconheça em um desses estágios, ou talvez esteja entre dois deles. O mais importante é saber, você não está só. Essa jornada é coletiva, mesmo que pareça solitária às vezes. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe nos comentários. Em qual estágio você sente que está agora? Curta, compartilhe e inscreva-se. Essa troca de energia é sagrada. Continue despertando.